Avengers Doomsday será lançado em 18 de dezembro de 2026, e a Marvel já vem lançando trailer atrás de trailer, revelando o visual dos personagens, algumas ambientações de alguns pontos, e é claro que eu não poderia deixar passar isso daqui e acumular cada vez mais trailers pra gente analisar. Olá meus nobres, eu sou o Júnior, o costureiro nerd. Eu faço, ajusto e reparo roupas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nesse momento a Marvel lançou 3 trailers diferentes. Começou com o do Capitão América, teve trailer do Thor, teve trailer dos X-Men, né? Então, basicamente esse vídeo eu vou compilar, né, trazer um pouquinho de informação sobre cada um dos 3 e depois eu vou trazer separadamente mais aprofundado um vídeo para cada um deles, ok? E aqui a gente tem que destrinchar uma coisa importante. Eles estão com bons visuais e aqui vocês estão vendo que eu tenho bastante ponto. A gente vai conversar aí por um bom tempinho e assim, para iniciar, né? Tudo isso aqui, eu queria deixar claro para vocês que eu não sou um cara dos quadrinhos, eu não sou de acompanhar profundamente o cinema, né, acompanhar todas as histórias, porém, eu sou um costureiro e eu presto bastante atenção no visual e eu tenho bastante informação para passar para vocês, então eu acho que esse vídeo vai agregar bastante para todo mundo aí. Bom, para começar aqui a gente tem bastante ponto importante. Eu vou começar aqui com o Capitão América e vocês estão vendo que a gente vai falar primeiro da aparência deles nas HQs, ok? Eu separei aqui algumas imagens meio aleatórias, né? Eu sei que nas HQs tem várias histórias, tem vários visuais, porém eu fui ali meio que na intuição do que eu achei que seria o mais clássico, né? Um visual que chega em todo mundo, né? E bom, a gente começa aqui com o Capitão América das HQs. Esse daqui eu sei que não é o único visual do personagem, ele tem ali algumas variações, mas como eu falei, eu fui atrás de uma coisa mais clássica, né? E que faça sentido com tudo que eu vou desenvolver ao longo desse vídeo. Bom, depois do visual das HQs, a gente tem, né, a adaptação em live action, né? Essa figuração do que é o personagem numa versão real, né, da narrativa da história dele. E, bom, esse aqui é o Capitão América que a gente tem na Marvel. Se eu não me engano, né, o Capitão América, o título foi passado algumas vezes, eu acho que 2 vezes, né, para um outro personagem lá que eu não assisti e depois para o Sam Wilson. Talvez, eu não lembro, eu posso estar confundindo, porque como eu falei, eu não acompanho muito disso. Eu assisto ali o filme dos Vingadores e bom, é por aí. Eu sou só um consumidor médio, tá? Uma pessoa casual, basicamente. Eu sou nerdola de outras coisas. Bom, aqui a gente tem um visual do Capitão América de animação. Se eu não tiver enganado, essa animação em específico para daqui que vocês estão vendo na tela é de X-Men 97, ok? Eu poderia ter pego outras animações, mas enfim, para rodar aqui nesse mapa mental, eu achei melhor esse daqui. E aqui eu estou trazendo essas versões justamente para vocês entenderem a ambientação do personagem, né? Mais para frente eu vou explicar isso daqui quando a gente destrinchar ali os outros pontos. Mas por enquanto é legal a gente perceber como o personagem ele se mantém, né, na coloração pelo menos, e cada formato vai dando o seu toque para trazer o Capitão América para cada ambientação, né, para cada adaptação. Eu acho isso bem interessante, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, mas por enquanto eu trago aqui a pergunta para vocês. O Capitão América, ele tá bem adaptado nos filmes? Eu falo isso justamente porque eu não acompanhei nenhuma animação e eu também não li nenhuma história em específico das HQs. Eu vi muito mais pelos filmes, tá? Então, o que eu conheço de Capitão América é justamente o que a Marvel trouxe em filmes. E basicamente, eu diria que visualmente o personagem ele tá quase bem adaptado, ok? Eu diria que a versão mais forte do personagem, bom, a gente vai mostrar isso depois. Depois eu vou trazer para vocês, pela minha perspectiva, qual é o melhor visual do personagem nos cinemas, ok? Agora a gente vem para falar do Thor nas HQs. E esse visual aqui, eu peguei ele em específico porque o Thor ele é
uma mitologia, né? Ele é um personagem mitológico. Então ele não precisa ter um visual que seja muito humanizado. Na real, eu acho que isso é visualmente uma perca pro personagem. Ele precisa ter um visual que seja de um guerreiro, uma coisa mais mística, talvez, e também um visual elegante, né? Um visual de um príncipe, de um rei, né? Então eu acho que esse visual aqui das HQs é um visual interessante pro Thor, representa ele bem visualmente. E aqui a gente tem o Thor da Marvel, né? Esse visual do personagem. É claro que tem outros filmes e tudo mais. Eu peguei essa versão aqui porque eu senti que ela tá bem mais nórdica, né? Então eu achei esse visual interessante e decidi colocar aqui. Depois eu peguei aqui uma versão dele da animação. E esse visual eu acho ele bem interessante, bem legal pro Thor, né? Porque, como eu falei, ele não precisa ser um personagem tão urbano, né? Uma versão humanizada, terrestre, né? Ele é um deus, então ele precisa ter esse visual mais místico, né? Mitológico. Eu acho isso bem interessante, uma coisa que não é tão bem adaptado em questão de live action, né? Trazer essa aura pro personagem é mais complicado. O Capitão América, nesse caso, fica mais fácil porque ele é um soldado, né? Então, você adaptar um soldado para uma coisa mais cartunesca, né, como é nas HQs, é mais fácil do que você adaptar um personagem nórdico, né? Então, tem aí essa diferença que, pelo menos na HQ e na animação, o Thor, a minha visão, ele fica bem mais fiel, bem melhor representado, ok? E aí a gente tem a mesma pergunta. O Thor ele tá bem adaptado nos filmes? Eu também diria que ele tá quase bem adaptado. E aqui eu diria que o começo do Thor é muito sombrio para um deus, né, um personagem de Asgard, com toda a mitologia que ele carrega, ele veio de uma forma muito sombria, né? Eu considero que o visual do Thor, ele é crescente, ok? Ele vai melhorando ao longo do tempo. Daqui a pouco a gente elabora e eu trago para vocês também o melhor visual que eu considero do personagem. Agora, é claro, a gente vem para o Ciclope. E o Ciclope ele tem um visual que eu acho mais diferenciado aqui, porque o fato dele ser um mutante, essa capa aqui em específico que eu peguei dele, o visual dele parece muito que compõe, né, a mutação do personagem. Então, por esse traje aqui, você percebe claramente o destaque nos olhos, mas o resto do traje dele parece que é uma coisa mais complementar, é uma coisa mais discreta, assim, sabe? Então, eu gostei desse tipo de visual, porque complementa bem o que eu tô querendo falar aqui pra vocês dos outros personagens, né? Você olha aqui pra esse Thor e você imagina ele em Asgard, você vê toda a mitologia dele, mas ao mesmo tempo você consegue ver ele, enfim, trocando as farpas dele com o Hulk, sabe? Trocando ideia com o Homem de Ferro e esse tipo de coisa. Não é um visual que se quebra com o ambiente, né? Capitão América, a mesma coisa. Porém, essa mesma visão dos personagens das HQs não funciona muito bem nos filmes. E isso vai ficar muito claro com as duas versões que eu trouxe do Ciclope. Por quê? Eu cresci vendo o Ciclope da Fox. Então, para mim, o que eu conheço de Ciclope é esse cara aqui, que na minha visão é um personagem chato, né? Porque é basicamente o que a Fox apresentou. É acesso à minha visão. Você pode deixar aí nos comentários o que você acha dessa versão do Ciclope da Fox. Porém, agora, o que foi lançado do trailer, né, com esse novo Ciclope aqui da Marvel, eu consigo ver através desse trailer esse personagem sendo um líder dos X-Men, né? E isso é muito interessante, é muito legal, porque na animação é basicamente isso que é o Ciclope, ele é um líder. Então aqui você vê uma aura nesse personagem que nos cinemas até agora ele não teve, né? Até agora a construção dele foi muito mais fraca. Pelo que eu lembro aqui de memória, né, do Ciclope, ele é um personagem bem apagado dentro dos X-Men, né? E aqui, só com esse visual, você percebe que não, ele é bem mais do que isso. Esse visual
dele aqui, essa atitude, essa ambientação do personagem, traz ele muito mais para perto do Ciclope das animações, que eu também não cheguei a ver essas animações aqui, mas a gente está falando de visual, então isso conta, né? Porque o Ciclope, aqui da lista, né, no vídeo, eu acho que ele é o que tá mais prejudicado. Então deixa aí nos comentários se o Ciclope foi bem adaptado nos filmes, né? Essa pergunta que eu já construí a resposta, eu diria que não foi bem adaptado, mas isso tem um porquê, ok? Vocês estão vendo aqui, né, as versões anteriores do Ciclope, e essa daqui tá bem hypada, não só pelo fato de ter lançado o trailer, mas justamente porque ela tá mais fiel. E eu nem diria que é questão de fidelidade à animação ou a fidelidade aos quadrinhos, e sim uma questão de respeito com a história, o legado do personagem, né? Que até agora nos filmes a gente não teve com tanta clareza. Agora sim a gente parece que vai ter de fato um Ciclope. E isso é uma coisa bem interessante de comentar, porque assim, ó, eu queria trazer esse exemplo para vocês. Imagina uma fada conversando com o Thor das HQs, conversando com o Capitão América das HQs e com o Ciclope das HQs. Ao meu ver, todos eles têm ambientação para ter essa interação com um ser que é mágico, né? Você percebe que o Capitão América, ainda que ele seja o personagem mais pé no chão, né, por ser um soldado e tudo mais, tem ali uma parte do corpo dele, né, tem essa questão genética dele ser modificada, mas você consegue entender tudo que roda ao redor, a ambientação do Capitão América, que ele tem contato com o Thor, por exemplo, né, que nem a gente viu aí ao longo dos filmes. Então você consegue ver esses dois personagens no mesmo ambiente e não achar isso estranho, né? Que nem eu dei o exemplo aqui da fada. Você consegue imaginar o Capitão América das HQs tendo uma interação com uma fada. É claro, pela história dele, né, precisa de um contexto para ele estar ali em contato com uma fada. Você não acha isso de uma forma muito natural. Agora o Thor, ele sendo um personagem místico já, né, um deus asgardiano, tem essa mitologia nórdica, para ele não seria uma surpresa tão grande uma fada, né? Você vê isso com uma mais naturalidade do que pro Capitão América, nesse exemplo que eu tô passando. E claro, o Ciclope também não seria uma coisa tão estranha ele em contato com uma fada, porque ele é um mutante, né? Ele já tem uma ambientação de coisas anormais ao redor dele, né? De coisas que são naturalmente flexíveis, né? Esse tipo de coisa mística já é meio flexível para o ambiente que ele tá. Então, você percebe como isso é fácil para essas versões. Agora, imagina uma fada com o Capitão América do live action, com o Thor do live action, ou então com o Ciclope da Fox. Você percebe como isso fica muito destoante? Você percebe como que a ambientação e o visual dos personagens precisa ser bem trabalhado para isso? Quer ver outra coisa? Ó, continua no exemplo da fada. Agora ela aparecendo com o Capitão América da animação. Você percebe que é ainda mais fácil na animação do que nas HQs, né? Porque aqui na animação, por ser uma animação, precisa criar todo um contexto, uma coisa que prenda a atenção das pessoas. Então você não vê muito o Capitão América sozinho. Ele tá sempre em grupo. Inclusive foi bem difícil achar um GIF que ele tava sozinho. Então, pro Thor das animações também é mais fácil. Pro Ciclope da animação ainda é mais fácil, justamente porque ele anda em grupo, então ele vê bastante coisa aleatória, né? Muita coisa diversa. Então é fácil aparecer um personagem místico, um personagem mago ao redor dele. Então esse exemplo da fada funciona bem, porque esses personagens, em questão de animação, eles estão muito mais propensos a ter um universo, né, uma narrativa construída, um ambiente construído para eles, para ter essa flexibilidade de coisa. Que nos filmes isso nunca é muito bem construído, né? Então agora a Marvel e toda essa questão de heróis está caminhando para criar bons visuais para os seus personagens e criar uma integração onde um universo tenha esse ambiente livre para você ver um visual mais cartunesco, né, para você chegar nesses visuais clássicos das HQs e explorar isso da melhor forma
e trazer, quem sabe, outras variações, outros estilos e mais coisas interessantes, né? Agora que a gente já comentou um pouquinho sobre tudo isso, eu quero trazer para vocês a minha versão, a melhor versão de cada um dos personagens. Para o Capitão América, a última versão para mim é a melhor. Eu faria algumas alterações no visual dele, como por exemplo a questão da saturação. Eu deixaria o visual dele muito mais colorido, mas não tanto, né? Eu deixaria a cor mais viva, né, como foi aqui nessa imagem, para se aproximar do que é as HQs, ok? E eu acho isso bem interessante. Outro visual dele que também é legal é o do primeiro Vingador, quer dizer, do primeiro Vingadores, né? Porque senão parece que eu tô falando do primeiro filme, mas não. Tô falando dos Vingadores. Aquele traje era um pouco mais simples, né? Mas tinha essa coloração que ao mesmo tempo que ela era boa em questão de HQ, né? Representava bem a HQ, também estava legal na ambientação em live action. Então, pro Capitão América, essa última versão dele, por enquanto, é a melhor. Já a do Thor, eu acho que isso pode chocar algumas pessoas, mas para mim, visualmente, a melhor versão do Thor é de Love and Thunder. Inclusive, a cena que ele tá correndo, eu acho que é depois dessa daqui que eu selecionei, que ele é criança, vai passando ali entre as árvores e vai trocando o visual dele, é uma coisa bem interessante, porque por mais que o filme do Thor Love and Thunder não seja um dos meus filmes favoritos do Thor, inclusive acho que entre todos é o que eu menos gosto, visualmente falando é o mais interessante, né? Resgatou um pouco mais dessa glória visual do personagem. Ele parece muito mais um guerreiro, principalmente nesse gif aqui, né? Ele parece muito mais um guerreiro, ele parece muito mais um nórdico, ele parece muito mais um rei, né? Algo assim. E eu acho isso bem interessante. Eu acho que para ele ficar melhor, só se ele tivesse o elmo, né? Dele, que eu acho que é uma característica muito importante pro personagem, e eu não curti muito ver o Thor sem elmo, né? Então, sei lá, eu acho que seria uma adição legal, né? Outra coisa que, bom, depois eu explico mais um pedacinho, vamos falar do Ciclope. Porque o Ciclope, a melhor versão dele, por mais que eu não tenha assistido, a melhor versão do Ciclope é da animação, por enquanto. Olha a aura que esse personagem tem, sabe? Eu nunca imaginei que o Ciclope ia ser um personagem tão versátil com a mutação dele, né? Porque, como eu falei, a única coisa que eu conhecia do Ciclope era o da Fox. Nem ferrando que eu imagino o Ciclope da Fox com essa aura de líder dos X-Men, igual ele tem na animação, igual provavelmente ele deva ter com mais força ainda nas HQs. Porém, através desse visual agora do trailer mais recente da Marvel, eu consigo imaginar. Eu consigo ver esse Ciclope do trailer atual mais próximo das HQs e, consequentemente, mais próximo desse líder aqui que a gente está vendo em X-Men 97. Inclusive, eu tirei isso do além, eu nem sei se ele é líder mesmo, mas a aura do cara tá aí, né? Então eu acho isso muito interessante. E como vocês perceberam, né? Esse vídeo tá bem leve, né? Trazendo aqui os três de uma vez só, mas saibam que claramente eu já tô separando aí para aprofundar e trazer um vídeo específico sobre cada um deles, ok? Por isso que eu não tô comentando muita coisa, justamente porque esse vídeo aqui é para ser um pouquinho mais introdutório, mas saiba que já está em desenvolvimento um vídeo para cada um deles, onde eu vou explicar direitinho algumas questões visuais de cada personagem e aprofundar com vocês alguns pontos mais interessantes, o porquê, né, que é tão difícil adaptar um personagem para a questão visual em live action, né? Como eu trouxe aqui para vocês, dentro das animações, eles são até mais interessantes do que na versão em live action, né? Quer dizer, é bem mais fácil de adaptar eles em animação,
para escrever uma história em HQ do que trazer isso para a vida real. E lembrem-se que é um canal de costura, tá, pessoal? Eu tô falando isso justamente na questão visual. Aqui eu não tô englobando a questão narrativa do personagem, a questão da construção dele. Aqui eu tô falando somente da parte visual, o traje de cada um deles, ok? Então lembrem-se que a ambientação de cada personagem ela é muito mais interessante nas HQs, ela fica muito bem ambientada nas animações e isso precisa ser mais trabalhado agora dentro dos filmes, dentro do live action, e eu tô sentindo que a Marvel tá chegando cada vez mais perto disso, de conseguir ambientar um personagem para ele poder ser flexível para todas as áreas. Então vai ser mais fácil de enxergar os X-Men junto com os Vingadores, junto com outros grupos, né, de heróis aí da Marvel. Então, eu tô muito empolgado, né, para trazer um vídeo em específico para cada um deles e destrinchar cada ponto com vocês. E para isso, meus nobres, fica aí o convite para você se inscrever aqui no canal do Costureiro Nerd. Você curtiu do vídeo? Então faz parte aí da nossa nobreza, junte-se aqui ao canal que vai ter bastante conteúdo sobre Marvel, sobre DC, eu vou estar analisando aí esses personagens. Deixa o seu like aí no vídeo, é sempre bom lembrar você, às vezes você assistiu o vídeo, tá gostando do conteúdo, mas esqueceu de deixar o like. Deixa o like aí que é muito importante. Comenta a sua opinião, o que você achou de cada trailer, de cada visual, se você concorda ou discorda das informações que eu trouxe aqui, desse meu ponto de vista, não sabe o que comentar, deixa aí um próximo ponto para eu saber que você assistiu até aqui, para fortalecer o engajamento do vídeo. E lembre-se, a costura é para todos, porque ninguém anda por aí pelado, nem mesmo o Deus do Trovão. E é isso. Agora na sua tela tá aparecendo um botão para você se inscrever nesse canal caso você não seja inscrito, e ao lado mais um vídeo para você ver e continuar por esse canal. Maratona no canal que eu vou trazer bastante conteúdo legal para vocês. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui e até o próximo ponto.